aí, pessoal, beleza? Fala aí, gente, tudo em ordem aí, belezeira? Gente, a gente pensou hoje, né? A gente tem muitos personagens, a gente está falando aqui de alguns heróis, alguma coisa assim, mas nós dois somos psicólogos, o canal essencialmente aqui, a gente fala muito de psicologia. E quais personagens que teriam talvez esse papel ali nos gibis, né? Você já pensou em pensar nisso? Eu não me lembro se tem algum personagem que é psicólogo. Psiquiatra a gente tem alguns, mas psicólogo eu não tô lembrado. Eu não me lembro não, cara. Aí, já tá a primeira coisa, se vocês conhecem, fala aqui pra gente. Pois é, manda um personagem pra gente que é ser psicólogo pra gente olhar pra ele com mais calma aí, cara, que é muito legal. Mas como tem essa crença assim de que o psicólogo é o cara mais mental que elemente? Porque tem gente que acha que o psicólogo é mente, né? Cara, a gente lê comportamento, né? Esse é o... E aí, talvez tenha alguma relação com o Lemente? Cara, será que tem alguma relação com o Lemente? Então, será que a gente sabe o Lemente? Mas, enfim, diga aí. É curioso isso, né? Eu acho que é interessante quando a gente pensa num personagem, né? Que esses personagens têm poderes psíquicos, é muito legal isso daí. Olha que louco, o poder psíquico é lemente. Né? E é legal porque eu acho que a galera, tipo, pensa mesmo isso de psicólogo, assim, né? Muitas vezes a gente, você fica conversando com a pessoa, você já olha, analisa, já infere algumas coisas a partir de certos comportamentos, a pessoa fala, nossa, como é que você sabia disso? Isso acontece muitas vezes com a gente no consultório, né? E você fala, ou dando aula, né? Você fala, cara, como é que a pessoa consegue isso? Eu falo muito para os meus alunos, eu falo, cara, não é evidência, é evidência. A ideia é você saber ler aquele comportamento não verbal, né? Tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, eu acho que é um treinamento muito específico que a gente tem para poder ler a expressão facial, ler comportamento não verbal e poder entender a que aquilo se associa, né? Que história de vida muitas vezes se associa com aquilo. Então, tem bastante literatura sobre isso, né? Então, eu digo, é ciência, né? Você está acostumado a ler a ciência naquilo, Exato. É diferente, né? Então, a gente podia pensar... Me acabou de passar uma coisa pela cabeça. Agora eu vou começar pelo um da DC, o Caçador de Marte. Que no Brasil ele foi chamado como Ajax muito tempo. Aí acho que pensaram, vou botar o nome dele. Caçador de Marte, acho que vai ficar um negócio meio. Não. Mas Ajax é nome de Mas boss, assim, então, cara, vamos chamar o cara né, de desinfetante, né? É esquisito, né? Aí no fim hoje se chama ele de John Jones, que é o nome original, / tradução do nome dele, enfim. Mas é o Caçador de Marte, que fez ali a aparição no Snyder Cut ali, né? E ele essencialmente tem, aliás, quando ele surgiu, tem essa música que ele era mais poderoso que o próprio Super-Homem, né? Que era muito mais forte, mas sobretudo porque ele tem esse poder mental. Né? De telepatia, de lemente, de se comunicar, né? Então assim, começa um pouco isso, né? Talvez ele identificar alguns pontos da pessoa porque ele tá lendo a mente, né? Mas é um baita de um personagem. É um tremendo personagem, cara. E é gozado, assim, a questão muitas vezes é como e com qual finalidade que eles usam esse tipo de poder, né? Então o Caçador de Marte tem alguns episódios que eu me lembro assim, que ele tenta manipular a mente do outro, né? Pra tentar persuadir um pouco. Ou muitas vezes dá um aviso, né? Vai acontecer tal coisa, tal. Eu me lembro muito disso, assim, das situações, assim, que o bicho tá pegando, então assim, o que eu faço? Eu não preciso de um radinho, né? Eu vou lá e mando uma mensagem pro cara, né? Muito legal. É muito louco. Sempre no foco da ajuda, né? Mas acho que isso que eu ia dizer. Eu acho que tem... O Caçador de Marte, ele tem acho que os objetivos são sempre ajudar super-heróis, né? Mas eu vejo que a gente... Eu particularmente gosto bastante do Charles Xavier, né? Porque o Xavier eu ia deixar por último porque ele é o cara, né? Cara. É que na verdade eu ia comentar a diferença, né? Que eu vejo, por exemplo, no personagem feito Xavier e no Ajax. Né? Por exemplo, cara, o Xavier ele é o líder, então ele usa aquela habilidade com uma finalidade de liderança e efetivamente de ajuda, porque ele ajuda os X-Men, ele educa os caras, né? Então existe um papel psicoeducativo, né, cara, de você entender seu superpoder, dominar seu superpoder. Então, isso é bem ele faz psicoterapia, né, para os caras, porque assim, é você conhecer o seu poder, a sua potencialidade e usar a favor, né? E autoconhecimento, né? Autoconhecimento te empoderando, literalmente. Então você já tem o poder, só que você não sabia usar ele direito. Ele faz você descobrir, controlar e aplicar aquilo no cotidiano pro bem. Olha que louco que é isso, quer dizer, é o cara, né? Literalmente, né? Ele ensina. E acho que eu acho muito curioso porque, assim, é óbvio, a gente que é psicólogo se identifica muito com esse papel do professor Xavier. Eu, pelo menos... Puta, o trabalho da gente ele tem muito disso. A gente pensasse um super-herói psicológico, assim, na minha cabeça o Xavier é muito psicólogo. O Xavier, pensando em poderes psíquicos, né? Ele é o mais poderoso ali, né? E assim, depois inventam alguns aí para ser mais poderoso que ele, mas ele é o cara mais poderoso, né? Mas aí, voltando a comparar com o John Jones, né? Você tem aquela questão, primeiro que assim, o John Jones é um guerreiro, né?
Ele é um guerreiro. Sim, Então ele tá na frente de combate. Né? O Xavier, ele é um mentor, ele é mais estrategista, ele é o cara que ele lidera, não é que ele evita a batalha, mas também assim, ele tem limitações ali, né? Exato. Mas ele é o cara mentor ali, né? O cara não tem um poder físico, mas ele, numa briga ele consegue controlar, eventualmente, para usar aquilo lá, os poderes dele. Mas acho que essa é uma diferença bem clara assim, dos dois, né? O Ajax tá na linha de frente ali, né? Então, assim, não, e são os vários usos. Cara, acho que só velho chama ele de Ajax, cara. Só eu conheci ele como Ajax a primeira vez que eu vi. Então... Mas, cara, eu acho que são os vários usos do poder psicológico. É uma coisa interessante isso. Eu de verdade, eu enxergo muitas vezes bom, a gente é defensor público da psicologia, né, cara? Mas eu enxergo muitas vezes o trabalho do psicólogo como um trabalho muito parecido com o do professor Xavier, em certa medida. Porque, cara, a psicologia está em tudo. Né? Veja, administrar pessoas, entender e administrar pessoas e conseguir tanto ajudar ela a ser melhor para ela mesma, né? Num processo, por exemplo, de clínica ou no processo de empresa, né? Você desenvolver um potencial do cara para ele desenvolver uma carreira, desenvolver isso dentro de uma equipe. Cara, o psicólogo ele tem uma posição absolutamente estratégica em vários setores sociais, meio Charles Xavier, em vários setores sociais. Por isso que eu acho que assim, se eu pegasse um personagem mais psicólogo, mais super-herói psicólogo, assim, pra mim de referência é o Xavier. Sim. Não que, óbvio, o poder psíquico não seja útil, por exemplo, como o Ajax usa, ou como a Jean Grey lá, né? Usa também, que é mais ou menos igual ao Ajax, assim, até diferente, né? Que cria aqueles campos de força, meio aquela do Quarteto Fantástico, a Sue do Quarteto Fantástico é outra. Cria aqueles campos de força e tal, e tipo, não, nada penetra por aqui, né? Não, nada vai me atingir. É uma coisa louca se você entender a simbologia que tem nisso, né? Quero dizer, ele está usando o poder psicológico para bloquear coisas, para não deixar aquilo atingir ele, né? E a princípio, assim, se a gente for pensar em poder, é o cara mais poderoso, porque o cara pode ter qualquer poder, ele vai lá e controla a mente, ele tem o poder do outro, na mão dele. É verdade, é real. Né? Real. Então, assim, meio que é um poder supremo mesmo, né? Cara, e como é isso, né? Você imagina, pensa, por exemplo, os líderes do mal que a gente tem por aí, sei lá, de Hitler até... rola muito nessa mesma linha, quer dizer, é o cara que consegue entrar na mente das pessoas, fazer uma coisa entrar, é tão persuasivo o discurso que ele entra na mente das pessoas e aquilo vai, né, ele forma uma legião do mal ali, é o que você bem falou, é o poder. Você usa o poder do outro para fazer servir o seu fim, é uma coisa doida isso. E tem outras formas também, a gente estava vendo agora do Piccolo do Dragon Ball, né? Sim. Que ele também é diferente, não é o poder de manipulação de mente, mas ele tem um poder mental ali. Ele é um cara mais mental, mais introspectivo também, um pouco mais... No começo ele surge ali, quem assistiu ali Dragon Ball, ele surge um pouco ali meio como um vilão, depois ele acaba virando meio amigo. A parte do Dragon Ball surge de vilão. Que a gente ainda vai falar do Goku. O Goku é um cara com uma socialização 200%, assim, né, cara? Ele é um cara muito coração ali, todo né? Mundo perto, é uma coisa doida, né? Mas ele também, mas é um poder mental diferente, assim, mais de estratégico, mais de compreender o outro, mas claro que entra um pouquinho do misticismo, me faz pensar isso. Mas o Piccolo tem uma parada de empatia que é muito legal, né, cara? Ele consegue absorver um pouco do que o outro tem ali, do que o outro tá sentindo, do que o outro tá vivendo, e ele usa isso, doido, mas ele usa isso literalmente a favor dele, a favor das lutas ali, né? É uma coisa... Cara, me ocorreu uma coisa agora, Piccolo, John Jones e Xavier, pra ser psicólogo, poder psíquico, tem que ser careca? Cara, real, né, velho? Pô, fudeu, eu tô com as entradas já aqui. Eu já tô ouvindo. Tô chegando lá, então, velho. A gente vai chegar. Só Quanto falta... mais poder, mais careca você fica, né? Se o Xavier fosse verde, aí a gente tem que ser verde, porque o Piccolo e o John Jones são verdes, né? Enfim. Não sei porque eu falei isso. Mas enfim. Mas foi uma observação, né? Observação. A gente trabalha com isso, né? Então, olha só. Mas a Jean Grey não é careca. Ainda bem, né? Nesse caso, ainda bem. A Jean Grey nem assoia. Não ia ficar legal, né? Enfim. Mas eu acho que, sintetizando, assim, realmente, olhando alguns personagens, o Xavier é o cara que tem mais essa figura ali do psicólogo, né? De encontrar, de treinar e de fazer você perceber, o autoconhecimento, fazer você perceber a energia que você tem, o poder que você tem, a habilidade e potencializar aquela habilidade. Potencializar a habilidade. Acho que isso que é o mais curioso. Na minha cabeça, de novo, o Xavier é o melhor protótipo, assim, de o que seria um super-herói psicológico, assim, um super-herói psicólogo, né? É o melhor protótipo, porque ele potencializa a habilidade no outro, né? Eu acho que isso é muito emblemático, é muito do trabalho que a gente faz todo dia, né, cara? E quem ouviu o nosso
Next on the Road, ali tempos atrás, né? De agosto ali, nós demos um spoiler lá, tinha um easter egg lá. É verdade. Se você não ouviu, você vai ter que ir lá ouvir. Você vai ter que ir lá ouvir o easter egg. A análise do perfil do Charles Xavier. O easter egg do Nexo, eu gostaria que você, mano, se você não sabe ainda, vai lá ver. Vai lá ver que tem um easter egg, assim. O Xavier tem uma relação direta com a gente, que a gente vai falar em outro momento, mas primeiro, vai lá e ouve. É só você procurar lá no feed, tá lá. E aí você vem aqui também nesse vídeo e comenta assim, eu vi o easter egg do Nexo, lá com o Xavier. Comenta pra gente aí. Beleza? Até mais, gente. Paz.